De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, nesta sexta-feira, é hora de falar de promoção. E na promoção de hoje, a sexta-feira 13, é de sorte. Sabe por quê? Hoje tem 10 mil reais na promoção de hoje. 10 mil para você fechar a semana com muita sorte. Você concorre hoje, então, a este super prêmio, um prêmio de 10 mil. Mas não adianta ficar parado aí, não. Para ter sorte, tem que se movimentar. Tem que ligar. Liga agora, hein? 996450917. Eu disse, gente, no comecinho, 10 mil reais. E olha, esse dinheiro está muito perto de você, está muito fácil. Olha, faltam poucas horas, então não deixe para mais tarde, não. Ligue agora mesmo. Vai acumulando chances para colocar no bolso essa grana toda. Com toda certeza, 10 mil reais podem mudar a sua vida, hein? Participe agora mesmo, 996450917. Ligue, participe, eu tô aqui, torcendo por você. Que a sexta-feira 13 seja de muita sorte. Maria Cândida, agora é contigo, então. Vamos mudar, tem que ser de sorte mesmo, a sexta-feira 13, né? Hoje é dia de reunir os amigos em casa e assistir a alguns filmes de terror, por que não? Afinal, hoje é sexta-feira 13 e o diretor e crítico de cinema Lucas Mendes, nosso parceiro, está com a gente para dar algumas dicas de filmes de terror. Como os clássicos dos anos 30, com personagens como Drácula, Frankenstein, até os filmes atuais. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo sempre ao programa. Obrigado, é um prazer. Bom, vamos começar com qual filme? Então, eu acho que para facilitar um pouco, a gente vai começar das origens dos filmes de terror. Tá bom. A gente vai começar em 1920, na Alemanha, antes dos filmes entrarem nos Estados Unidos, com o Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme foi dirigido pelo diretor F.M. Murnau, que é o primeiro diretor do expressionismo alemão. E aí nasce uma escola de cinema que eles querem trabalhar não só o cinema para contar histórias, eles querem contar histórias fantasiosas, eles querem usar luz, sombra, eles querem dar medo na plateia. E isso começa a dar muito certo. E dá certo tanto para o público e para a crítica. Então, em pouco tempo, isso já migra para os Estados Unidos. Em 1923, é feito o Corcunda de Notre Dame, né, o Quasimodo, que é o primeiro filme de terror americano, pelo estúdio Universal, que é hoje, antes de você ver os filmes, né, sempre aparece os estúdios. A Universal Studios é um estúdio de cinema, que é um dos maiores do mundo, que começou com os filmes de terror, exclusivamente com os filmes de terror. Então, se a gente for comparar com hoje em dia, a gente pode fazer uma comparação assim, que os filmes de terror para a época, eles são equivalentes ao que os super-heróis são hoje, né? Que os super-heróis, eles fazem tanto sucesso hoje como os filmes de terror faziam na época. Por que você acha que faziam tanto sucesso na época? O público gostava tanto de filme de terror. As pessoas já consumiam as histórias. As histórias nos livros. As histórias nos livros. Então, foi quase um processo natural que as histórias dos livros migrassem para o cinema. E começou com grandes atores também. O cara que fez o Corcunda de Notre Dame, o Quasimodo, era o Loi Chang, que era considerado o homem das mil faces. Então, eles trabalhavam com figurinos, maquiagens, e o mesmo ator, às vezes, faziam vários monstros e você nem sabia que era o mesmo ator. E então começou a virar quase um negócio de família. O filho do Loi Chang depois virou o monstro também, que seguiu na Universal. E eles começaram a ver, nossa, ali pode ser uma grande indústria. Porque os filmes de terror clássicos, né, que são vertentes do expressionismo alemão, eles não só são filmes para assustar, eles divertem ao mesmo tempo. Existem momentos ali que tem descontração cômica. É um humor negro também, é um humor negro. E com o nazismo, né? Porque na década de 30 não podia ter muito humor, né? Não podia ter mais humor e os cineastas alemães começaram a ser caçados pelo nazismo, pela propaganda nazista. E eles migraram para os Estados Unidos. Então, com a chegada dos cineastas alemães, que foram os fundadores, de fato, do expressionismo alemão, para os estúdios americanos, a Universal acabou vendo uma grande sacada comercial, abraçou todos esses cineastas, Fritz Lang, F.M. Murnau, e começaram a produzir grandes filmes. E tanto que eles chamaram atores que não eram atores do grande público. Eles trabalharam até atores que eram da Hungria, de outros países europeus, que é o Bela Lugosi, que fez o Drácula, que você pode ver, eu acho que tem um VTzinho que eu trouxe com um pouquinho da atuação desses grandes mestres, né? Que é o Bela Lugosi, e o Boris Karloff, que fazia o Frankenstein.
Os dois filmes foram lançados em 31 e foram sucessos de bilheteria. Assim, a Universal, de um dia para o outro, virou um estúdiozinho que fazia filme B, que filme de terror antigamente era filme B, para virar um dos maiores estúdios de Hollywood. Como tudo que os americanos fazem, eles explodem, né? Vamos falar um pouquinho do Drácula, né? O Drácula, ele é um filme baseado num livro que é de 1897, né? Que foi feito pelo Bram Bram Stoker. Stoker, né? Então a gente vem de novo falar que esses filmes, eles fizeram sucesso porque eles eram baseados Nos nos livros. livros. Então as pessoas consumiam muito a literatura e aí eles pularam para o cinema e as pessoas consumiam o cinema naquela época. E o Drácula, ele tem uma curiosidade que aí a gente pode até ver essa perspicácia do americano na questão da indústria cinematográfica. O primeiro filme do Drácula não é o Drácula, é o Nosferatu, feito também pelo F.M. Murnau, que é o mesmo cara que fez o Gabinete do Dr. Caligari em 1920, só que ele não conseguiu os direitos para fazer o Drácula do Bram Stoker, por isso que chama Nosferatu, que eu acho que muitas pessoas já viram esse filme, o Nosferatu, que é um clássico do terror também. E se você vê o Nosferatu e o Drácula, você vê que o Nosferatu é uma adaptação, é quase uma adaptação fiel ao livro. Então você vê ele é muito mais tenebroso, o Nosferatu é um cara feio, cabeçudo, ele suga sangue de todo mundo. Já o Drácula do Bela Lugosi, em 1931, do estúdio da Universal, ele é um Drácula muito mais amigável. Os americanos, eles americanizaram o Drácula, né? E eu acho que Como até, sempre. e eu acho que até melhoraram, né? Porque virou uma nova vertente. O Drácula parou de ser só um filme de terror e ele virou um filme que levava multidões ao cinema. Então isso é muito importante. E o muito bacana é que eu conheci a vida, né, do Bela Lugosi todo, através de um filme do Tim Burton, que é o filme Ed Wood, que depois os diretores de cinema que viam esses filmes criaram os filmes trash. Então tudo que você vê de terror, do trash, de Crepúsculo, de Gorky, de tudo tudo que saiu... inspirado no expressionismo alemão. E no expressionismo alemão e no colo desses dois grandes nomes do cinema, que é o Boris Karloff, que fazia o Frankenstein, e esse que é o Bela Lugosi. Vamos falar um pouco da inspiração do Drácula? O Drácula, ele foi inspirado num príncipe... No Vlad. Num príncipe romeno, que era chamado... Diz a lenda que esse príncipe romeno era o príncipe Vlad III. Ele tinha um pai que se chamava Vlad II, que pertencia a uma sociedade, que é uma sociedade dos dragões, e essa sociedade dos dragões é chamada de Draco, que daí surgiu o nome Drácula, e ele era um príncipe muito ruim, e esse príncipe um dia caiu em coma, e aí ele levantou do coma e conseguiu ainda guerrear. Por isso que surgiu a lenda de que ele é um morto-vivo. Enfim, daí surgiu a lenda do tal do Drácula, né, que é um morto-vivo e que suga o sangue. E pra você ver, tanto que esse Vlad era um cara legal, o apelido dele era Vlad o Empalador. Então, assim, eles pegavam contos medievais e adaptavam para poder transformar... Porque você baseando de um fato mais crível, como o Vlad, que o Vlad... O Vlad era de 1431, né, gente? E aí, como você pega assim, o Vlad, você vai procurar nos livros de história, nossa, realmente existe o Vlad, então as pessoas ficavam com medo. Porque eles viam o filme, ainda com a dificuldade de assimilar o cinema como pura ficção, então eles viam aquilo e morriam de medo na sala de cinema. Devia ser muito divertido. Eu queria ter nascido em 1910, para ter meus 20 anos em 1930, para sentir esse medo que só esses filmes poderiam passar. E também o Boris Karloff, né, que é o Frankenstein, e isso gerou outros vários filmes. Eu vou falar alguns só... Vamos do Frankenstein? Será que a gente tem imagem do Frankenstein aí? Aí. Olha, o próximo, esse é o Frankenstein, que é baseado na obra da Mary Shelley, né, de 1817, 1818, que foi uma literata, né, uma escritora britânica, uma mulher que inclusive não assumiu, né, ela não assinou primeiro, acho que por puro preconceito, né, que as pessoas, porque era mulher, não assinou, e depois acho que foi em 1831 que ela conseguiu assinar a obra. E o muito legal, assim, para você ver essa diferença entre a obra real e a obra adaptada cinematográfica americana, é que o Boris Karloff, né, o Frankenstein do cinema, ele tem um momento que cai um vaso de cérebro, e o Victor, que é Porque ele é um monstro criado no laboratório, que ele é um né? monstro criado no laboratório. Cai um vaso de cérebro
e o Victor se confunde e pega o cérebro de um criminoso. Isso não existe no filme, que é quase uma gag, assim, do Victor caindo um monte de vaso de cérebro. Então, desde isso em 1931, eles já tiveram essa sacada que, ok, a gente pode assustar, mas a galera tem que rir de vez em quando também na sala de cinema, senão vai todo mundo ficar muito tenso. E desses 3 monstros, vieram outros mais. Homem Invisível, o Monstro da Lagoa Negra, que é brasileiro, que também foi feito pela Universal. Aí depois vem a noiva do Frankenstein. Aí depois veio o Drácula, o Frankenstein, com a noiva do Frankenstein. E aí depois virou a grande indústria e acabou que foi perdendo o que eles tinham conseguido construir na década de 20 e de 30, que era fazer os filmes de terror ser filmes glamurosos. E o filme de terror foi entrando cada vez mais no B, aí foi nascendo o trash, e aí decaiu. Aí só em 1970, 1960, com filmes como Exorcista, Bebê de Rosemary... Bebê de Rosemary é fantástico. Sexta-feira 13, Fred Krueger. Aí as pessoas começram a voltar a falar, nossa, terror pode dar certo. Mas tudo começou no colo dessas 2 grandes mentes criativas, que é o Boris Karloff e o Bela Lugosi. Agora vamos pra um que é ótimo, sensacional, da minha infância, que chama Gremlins, da década de 80. Não é verdade? Vamos mostrar a imagem dos Gremlins? Vamos contar um pouquinho a história dos Gremlins. Vale a pena a gente rever. Se você quiser rever hoje, sexta-feira, é muito legal. Conta um pouquinho a história, Lucas. Esses filmes, todos que eu tô mostrando, acho que as histórias todo mundo conhece, que são filmes tão populares. Os Gremlins, na verdade, é uma história sobre um cientista chamado Rand, que quer comprar um presente de Natal pro seu filho, que é o Billy. E ele vai até a Chinatown e ele consegue um vendedor chinês. E o vendedor chinês não quer vender o bichinho para ele, que é o Monguai. Porque é o presente. Porque aí ele entregando o presente pro Billy. Porque falam que tinha que ter muita responsabilidade e tal. O velho sai, o neto desse ancião fala assim, por $200 eu te vendo. Só que tem 3 coisas que você não pode fazer. Ele não pode ter luz forte ou luz solar. O bichinho. Não pode... o bichinho. Tá. Não pode ter nenhum contato com água, senão ele se multiplica. E se você alimentar ele depois da meia-noite, coisas ruins acontecem. Certo. E claro que essas coisas ruins aconteceram no filme, por isso que ele é tão divertido. E o filme ele volta a brincar com essas gags visuais, que vai ter um momento nesse original de 84 que os Gremlins estão na frente da casa de uma velhinha cantando música de Natal. Ela, eu não gosto dessas músicas de Natal. E quando ela sai, são um monte de monstrinhos vestidos com aquelas pessoas que passam cantando as músicas de Natal e elas vão e atacam as velhinhas. E é muito engraçado. E isso tudo é uma tendência visual dos anos 80, que eram os filmes Gork, que eles faziam comédia visual. Então, com a comédia visual no terror, acabou virando uma coisa quase... Explode coisa em micro-ondas, explode o bichinho em micro-ondas. Então, o filme, ele quase é nojento. Esse filme é muito legal, foi uma produção do Steven Spielberg. Assim, marcou uma época, assim, todo mundo queria comprar Gremlins. Eu não me lembro se te vendia naquela época esses bichinhos, eu não lembro se tinha esse tipo de merchandising na época, mas assim, foi muito, muito interessante. Nossa, eu lembro que as pessoas amaram esse filme. E o mais legal é que, assim como o Drácula tem o Vlad, os Gremlins são uma história baseada, entre aspas, em fatos reais. Durante a Segunda Guerra, os pilotos britânicos, eles falaram que eles foram até um lugar em terras inimigas, eu não sei falar se foi no Japão, onde foi, que eles encontraram bichinhos e que foram avisados essas 3 coisas, né? Que não pode ter luz forte, não pode ter luz solar, não pode ter água, eles não podem ser alimentados depois da meia-noite. Fato é que toda essa esquadrilha caiu, sem nenhum ataque inimigo. E aí as pessoas começaram a falar, não, foram os monstros que eles pegaram, esses moonwalks, eles pegaram lá, eles viraram os Gremlins porque eles acabaram não respeitando a cultura do outro. Enfim, o Steven Spielberg, que é inteligente... Já fez isso no cinema, Já fez isso no cinema, então as pessoas também tinham meio que... mas será que é verdade? Será que não é verdade? E os Gremlins, eles são um filme de terror voltado pra criança, né? Que é uma nova tendência que nasce nos anos 80. Bom, e falando em criança, a gente tem um filme pra você que tem criança em casa. Um filme que eu já assisti várias vezes com minha filha, é muito bacana, chama-se Coraline. É um filme de uma menininha que tem 11 anos de idade,
que ela tá meio insatisfeita com a casa dela, com os pais dela, mas daí ela acha uma passagem secreta. Olha aí a passagem secreta que ela tá achando. Para um novo mundo. Aí ela vai para um novo mundo, onde os pais são ideais. Que criança não quer achar pais ideais, né? Só que daí, com o tempo, ela vai vendo que os pais não são tão ideais assim, não é verdade, Que é uma grande Lucas? armadilha, que ela vai ficar presa nesse mundo. E o mais bizarro desse filme é que eles trocam os olhos por botões. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa quase fofinha, é extremamente assustador. É um filme extremamente assustador. É assustador E ele é um mesmo. filme do estúdio Laika, que é o primeiro filme, que é o primeiro filme desse estúdio, que depois fizeram outros filmes e foi um sucesso. É um filme de 60 milhões de dólares que rendeu muito dinheiro, mais, e continua rendeu muito rendendo. dinheiro, ainda rende dinheiro. As crianças gostam de ver. Então você vê que nos anos 80 eles conseguiram adaptar tudo aquilo que eles já tinham começado a pensar em 1930 com os filmes do Boris Karloff, com os filmes do Bela Lugosi, e chegaram em filmes mais comerciais e mais palpáveis que até uma criança pode ver, Exatamente. igual esse. Minha filha acho que já assistiu mais de 3 vezes, eu já assisti umas 2, pelo menos, esse filme. Recomendo, então Coraline é pra você e pra família uma ótima opção. Fora os outros que você pode ver com o seu marido, também com a sua família. Então aí, se você quer curtir a Sexta-feira 13, fazer um programa, chamar seus amigos e tal. Então essas são as dicas pra você. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Maria. Ótima essa aula de cinema, de terror, expressionismo alemão e tal, aqui no Tudo Posso. Bom, Rafael, gostou aí dos nossos filmes? Maria Cândida, eu gostei. Eu também lembrei minha infância. Tinha uma época que no SBT tinha aquela sessão das 10 e eles apresentavam os filmes exatamente às 10 horas. Só que a programação, acho que da emissora terminava antes, eles congelavam a tela com a imagem do filme que ia passar. Um belo dia, eu e meus irmãos ligando a TV ou mudando de canal, a gente se depara com o Fred Krueger na tela da TV. Nós três, saímos correndo da sala. E qual deles quer desligar a televisão depois? E o medo, né? Você lembra dessa fase? É verdade, eu lembro sim. Eu lembro que eles frisavam a tela. Coisas Legal. da infância, é bom relembrar essas coisinhas aí. Legal. Bom, mas agora a gente vai de música. Ela é natural de Londrina, é cantora, compositora, violinista. Veio para São Paulo aos 8 anos com a sua família e trouxe na bagagem uma forte influência musical que nós vamos conhecer agora. Seja bem-vinda, Renata Fausti. Muito Oi, Rafael, bom dia. obrigada, bom Obrigado pela dia. presença. Veio bem acompanhada, por Olha, sinal, eu tô sempre né? bem acompanhada do meu violão. Esse aqui é meu parceiro. É voz de violão sempre. Voz e violão, depende do projeto. Eu fiz bastante tempo voz e violão na época de noite, aquela coisa toda, né? Foram longos anos fazendo esse trabalho. E agora, nesse projeto, é um eletroacústico, né? Então, tem uma banda e tal, mas sempre violão e voz. O violão sempre me Quanto acompanha. tempo você começou a cantar? Eu comecei com 12 anos. 12 anos. É. Teve influência de alguém aí? Ah, eu acho que meu avô, ele que me introduziu na música, e eu sou da Igreja Batista. Então, a música é muito forte, né? É uma raiz que eu tenho muito forte, já musical. Mas quem me introduziu mesmo, que já tocava violão pra mim, era meu avô. Mas só, eu acho que eu iniciei isso na família. Tá. E na música, no mundo da música, o que você gostava, o que você cantarolava? Ai, Rafael, quando eu comecei com música sertaneja com a minha mãe, né? De Londrina e tal. Cantei 6 anos com ela. Quando eu conheci, com 16 anos, eu conheci o Djavan. Quando eu ouvi Ah, de no ouvir, bar. de ouvir, tá. Conheci Djavan. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei louca. Aí eu falei, minha mãe, eu quero tocar isso. Aí eu fui, aí eu entrei mesmo nesse mundo do violão, foi onde eu me encontrei. Então o Djavan foi minha primeira inspiração, que ia ser minha primeira paixão musical. Mas você, assim, você já tem uma voz que seduz os nossos ouvidos, isso obrigada. é fato, né? Tem uma voz gostosa de se ouvir, Obrigada. já conversando, né? Obrigada. Você também tem uma voz linda. Valeu! Ó, eu quero... Ele me deu boa tarde, bom dia, boa tarde. Eu queria que você desse uma palhinha pra gente, então, de Sim. coisas que você gosta. Tá. Não só as músicas agora. Vamos. Vai lá. No violão, vou tocar uma do pode ser? Djavan, pode ser? Djavan, então. Vamos então pra vamos gente. tocar uma do Djavan. Vou tocar uma conhecida dele. Pode ser. Isso aqui foi o que eu ouvi, que eu fiquei louca. E quem não fica? Ai, quanto querer cabe em meu coração. Ai, me faz sofrer
faz que me mata, e se não mata, fere. Vai sem me dizer, na casa da paixão. Aí vai. Renata, Isso é lindo, Samurai. Samurai é fantástico. Espetáculo. Se você não tivesse vindo para São Paulo com a sua família, aos 8 anos, você acha que a história teria sido diferente? Eu acho que sim. Eu vim de uma origem bem simples, é uma família de uma origem bem tranquila, aquela família tradicional, e inclusive pela questão da igreja, né? Então a gente tinha aquele padrão. Eu vejo pelas minhas primas, eu acho que eu teria uma vida mais normal. Tá, mas porque musicalmente é aqui que as coisas também acontecem, né? Nas grandes capitais, aí São Paulo, Rio. Eu acho que aqui, tudo acontece do jeito que tem que ser, sabe? Aquela coisa do seu destino, tá tudo meio escrito, vai. E a minha mãe foi muito guerreira nesse sentido, porque ela comprou essa briga. Imagina, aos 12 anos, eu tocando na noite. Quando ela descobriu o que era mesmo a ver, ela falou, não, vamos lá. E como a sua carreira se desenvolveu? Como foi isso? Fiz muito tempo noite, aí em 2009 foi a minha primeira... Quando ela fala assim, fiz muito tempo noite, são barzinhos, né? Barzinhos, né? né? Porque senão fica esquisito o negócio. Eu cantei muito, fiz todos os bares, fiz aquela escolinha da música mesmo, banda de baile, aquela coisa toda. E 2009 foi o meu primeiro disco, foi um disco anterior a esse, quando eu gravei, foi um disco que eu lancei em Portugal, não foi aqui no Brasil. E aí foi um trabalho bacana também, Por que muito em Portugal? legal. O Brasil existe uma resistência para MPB, né? É um mercado mais fechado, é mais difícil de trabalhar. Europa não. Tem mais espaço, enfim, aconteceu e foi bom para mim. E teve um efeito positivo no Brasil, o fato de você ter lançado o primeiro CD em Portugal? Agora tá tendo. Agora tá tendo, porque faz parte da história. Então isso me trouxe muita coisa bacana, que eu acho que, inclusive, uma delas foi no ano passado, quando eu abri o show do Julio Iglesias. Olha. Eu fui convidada a abrir o show. Que honra, que foi... Pra poucos isso. Olha, pra não, poucos. Mas eu acho que esse ponto alto da minha carreira, sem dúvida. É um artista mundial. Eu cantei 6 músicas. Né? Então foi um negócio assim marcante, memorável. Não sei, sem dúvida, isso deu uma alavancada, assim, vamos dizer. Mas eu acho que tudo isso está linkado às coisas que a gente planta. Você compõe também? Sim, eu sou compositora. Inspiração vem da onde? A inspiração vem, sei lá, da música mesmo. A minha paixão é a composição, né? Eu descobri que os meus maiores ídolos são os compositores. Tem parcerias no seu Tenho trabalho? parcerias. Eu tenho parceiros incríveis. Desde o Mário Marcos, que é acho que um dos grandes que eu sou mais, que fez Como Vai Você? É dele? É dele. Tá. O Marinho fez essa música, que é um marco nessa história da música brasileira. Tenho Fábio Júnior, fizemos um trabalho também há 2 anos, eu fiz um trabalho bacana com ele. Tenho os meus parceiros sertanejos, que é o Rick, do Rick Renner. O Rick é um grande parceiro de música sertaneja. Minha mãe, que é uma das principais parceiras. Hoje você vai pro sertanejo, pro MPB, você faz uma mescla. Não. O que a gente fala? Eu sou uma compositora. O compositor não tem rótulo, né? Tá. Então ele transita entre todos os universos. Mas eu sou uma cantora, também não gosto muito de rótulo, mas eu sou uma cantora de MPB. O meu trabalho é MPB. Gente, olha, eu tava fuçando aqui nesse trabalho dela, entre tantos, tá aqui, ó, tá aqui o CDzinho pra gente, pra poder mostrar. E aí teve uma letra que me chamou muito a atenção, embora não é que ela vai cantar pra gente hoje aqui, mas ó, você vai dar uma palhinha. Entre tantos, ó, sim. Entre tantos, ó. Aqui no final da música, as últimas palavras é assim, ó. Sabe aquela praça? Eu fui sem você. E sabe, eu achei graça de me conhecer. Uma música de superação, Sim, pra quem levou fora. Pra quem levou acabou o fora, relacionamento, sem né? dúvida. Dá uma palhinha aí, Dá uma que eu adorei, palhinha. achei fantástica essa letra. E é uma música simples, mas que diz exatamente o que todo mundo sente, entende? Completamente só, é como me sinto, desfazer os nós, é tempo perdido. Um dia eu já pensei em você, fazia sentido. Hoje eu posso escolher melhor meu próprio caminho e nada vai tirar a beleza da vida, porque sei que
trecho. Sabe aquela praça, eu fui sem você. Sabe aquela praça, eu fui sem você. E sabe, eu achei graça de me conhecer. É lindo, gostei, ó. Eu Autoria gosto. dela, Sim, essa é tua, né, Renata? minha do Zé, Bom, meu mas agora parceirão. então, eu quero que você venha pro nosso palco. Sim. Você vai cantar pra Eba! gente, cantar pro público de casa Vamos. que tá acompanhando Tudo Posso. Vem pra cá Que então, delícia, Renata. vamos embora. Essa é uma música Renata nova. e o violão. Eu e o violão, peraí que agora... Música nova? Essa é a música nova, é uma música de trabalho, é uma regravação, é uma releitura do Eduardo Dussek. Pá, vamos lá então. sem dar Microfone pra você aqui. Vamos fazer aquele ajuste básico, né? Aí... Então tá legal. Que bom. Perfeitinho? Renata, Maravilhoso. fique à vontade, o Tudo Posso. Obrigada, é Rafael. todo seu. Que Bom delícia. trabalho. Tô adorando. Vi seu olhar de festa, de farol de moto, azul celeste, me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas, desertos, botecos abrindo e a gente rindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos os faróis me lembram seus olhos, durmo a viajar entre lençóis, teu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Luz de velas, aventurar por toda a cidade a te procurar. Todos os lugares pintam ciúmes na mesa de um bar, mas você sente e começa a brincar. Diz fica frio, meu bem, é melhor relaxar. Palmeira no mar. Te arrastei, estradas, desertos, botecos abrindo e a gente rindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos os faróis me lembram seus olhos, durmo a viajar entre lençóis, teu corpo fica